empréstimos. Eles faziam empréstimos meio no estilo do Banco de Bangladesh, do Yunus, né? A pessoa pegava um empréstimo e ao invés dela dar uma garantia real, ou seja, uma garantia de um carro ou de uma casa, ela pegava um grupo de amigos que se colocavam como garantidores, né? Então, por exemplo, essa amiga nossa, ela pegou 10.000, vamos supor, de empréstimo e 5 amigos. E cada amigo falou, eu garanto 2.000. E aí eu vi aquilo, eu falei, nossa, algo diferente, né? Algo que eu nunca tinha visto. Eu trabalhava no mercado financeiro intensamente, no mercado financeiro normal. E aí eu fui olhar esse banco, ele tinha aquelas letrinhas que a gente chama de letra Waldorf, né? Aí, falei, aí tem alguma coisa diferente. Depois, quando eu voltei ao Brasil, aqui no Brasil tinha gente interessada em microcrédito, fazendo microcrédito. Tinha um professor meu da faculdade que estava trabalhando com isso. Então, eu participei de algumas iniciativas, ah, de empréstimo nesses moldes. E foi em 2000 e aí naquela época o Christopher Budd, que é a pessoa que organiza a Conferência Econômica no Mundo, ele fez uma visita ao Brasil. Aí eu o conheci, mas ainda não, vamos dizer assim, a chama não acendeu. Eu continuei fazendo outras coisas. E eu acho que foi em 2011 que eu participei de uma primeira reunião internacional, ah, onde tinham colegas da Conferência Econômica, e aquele modo de trabalhar e o modo de estudar a obra do Steiner me agradou muito. Então, não sei se é isso que você queria saber. Era isso que você queria saber? Estás muteado, Alejandro. Estás muteado. Ahí está. ¿Cómo surge, Lucía, el trabajo con las mujeres? Então, eu participei de muitos encontros, muitas iniciativas. Aqui no Brasil, nos anos 90, teve um banco de microcrédito, chamado Vidar. Vidar para o fluir saudável do dinheiro. Nessa época, nós organizamos vários encontros, inclusive vieram pessoas de fora da Holanda, pessoas que tinham criado o Trio dos Bank. Eu era especialista em organizar encontros. Depois a Vidar acabou e tiveram várias outras tentativas. E aqui deve ter um grupo de pessoas que é vinculado à antroposofia, né? E a gente se reunia, e as reuniões não tinham fim, sabe, Alejandro? Aí um dia, numa reunião, eu tinha comecei a ter algumas percepções de que a partir da contabilidade eu conseguia compreender melhor a economia associativa do Steiner. E por uma coincidência de vida, eu fui levada a trabalhar com a contabilidade várias vezes, nos meus diferentes trabalhos. Então, eu entendia um pouco, né, o que era um passivo, um ativo, uma conta de resultado. E aí, a partir disso, eu comecei a perceber melhor a economia associativa. E numa reunião, eu pensei assim: chega de reunião, eu vou dar aula, eu vou ensinar. E me juntei com algumas pessoas e a gente criou um programa para jovens na periferia. Foi aí que eu tive a experiência com aquele amigo, né? Esse amigo, ele trabalhava numa ONG, numa organização sem fins lucrativos, com cunho social, que atendia jovens de famílias carentes, se a gente puder falar dessa forma. E aí eu conversei com ele, eu falei, gostaria de ensinar os jovens assim, assim. E ele falou, que legal. Então a gente começou um trabalho para jovens e fizemos, acho que trabalhamos 2 anos e meio com jovens. E aí veio a pandemia. E estava dando certo, estava bom, mas aí o trabalho acabou, né? Mesmo que a gente tenha colocado online, os jovens não tinham nem persistência e nem condições de assistir às aulas online, porque número já é, né, assim, um pouco difícil, porque a gente vinha também com
com um conhecimento de não levar unicamente as finanças, mas também um modo de agir, um modo de se comportar, uma escuta, não era só os números puros. Aí parou. Aí passou um tempo, essa mesma ONG tinha um senhor chamado Rudolf, por coincidência, chamava-se Rudolf, e aí eu conversei com ele, eu falei, Rudolf, eu queria fazer para pessoas, para adultos. E minha intenção era fazer um trabalho para homem e mulher, para todos. E esse senhor, ele falou assim, não, a gente tem que fazer para mulheres. Mas como assim para mulher, né? Dentro de mim, não tinha essa vontade de trabalhar especificamente com mulheres. Aí ele trouxe uma estatística mostrando que nessa região onde a gente trabalhava, tinha tipo, sei lá, 70% de mulheres solo, mulheres negras, mulheres não sei o quê, e que elas que cuidavam. Então, vamos fazer para mulher, vamos fazer para mulher. E aí a gente fez uma pequena pesquisa, foi até bem curioso, né? Porque tudo através dessa ONG, né? Para chegar no público, não era que eu conhecia as pessoas, eu conhecia a organização que atendia as crianças dessas mulheres. Então, nós fizemos Ujú. uma pesquisa se, por acaso, um curso sobre finanças interessaria. Foi mandado para todo mundo, tivemos 19 respostas. Ah, se interessaria, se seria online, se seria de manhã, se seria à tarde, quatro, cinco perguntas. 19 pessoas responderam que sim, que estariam dispostas de fazer. Ah, ainda era o finalzinho da pandemia, final de 2021, a gente ainda não tinha certeza, mas ninguém aguentava mais ficar em casa, né? Sim, vamos de máscara, vamos para onde for, mas em casa ninguém fica mais, né? Aí resolvemos começar, e curiosamente, as pessoas que se inscreveram, nenhuma das 19. Então, a gente foi aprendendo, né, a trabalhar com essa população, que é uma população instável, que hoje está aqui, amanhã não está mais, que termina o curso dizendo: Nossa, o que você faria de diferente? Eles pedem um curso mais longo, mas a gente tem certeza que se o curso fosse mais longo, não teria ninguém no final, né? Sí. Mas ¿Cómo? começamos e estamos na 13ª turma agora. Ok. ¿Cómo nosotros, no, digamos, para poder imaginarnos cuáles son las condiciones de vida de estas mujeres y dónde sucedía esto? ¿Podés contarnos algo al É, respecto? poderia até mostrar imagens para vocês. Ahn, eu conheço pouco da vida na Argentina, né? Mas aqui no Brasil, em São Paulo, onde eu moro, São Paulo é uma enorme cidade e ela está cercada de um subúrbio, que era praticamente dormitório, onde as pessoas vivem em condições muito difíceis, eu diria sub-humanas para muitas pessoas. São pessoas que vieram de outras partes do Brasil, a gente diz assim, para construir São Paulo, e ficaram. Ujú. E então a gente faz uma pesquisa, sabe, Alejandro? Qual é a faixa de renda, etc. Mas a gente tem a percepção que as pessoas não respondem a verdade. Mas para dar um exemplo, num curso, a gente tem às vezes uma pessoa que não sabe ler e outra que está cursando um curso superior de pedagogia ou de s- assistência social. Então, são cursos, são pessoas, é muito díspare, mas a maioria, a grande maioria, são mulheres, não são mulheres solo, por incrível que pareça, elas têm apoio, têm um companheiro ou têm um marido, existem mulheres solo também, mas não é a grande maioria. Ujú. E o que é curioso é que elas trabalham na economia, elas vendem coisas, que seja Ajá. comida ou que seja produto para pele, produtos de beleza, né, que a gente Sí, chama, sí. mas elas não consideram que é um trabalho. Então, eu acho que o nosso grande ganho, por assim dizer, é que elas passam a considerar aquilo que elas fazem como um negócio, independente dele ser
dele ser oficial ou não, né? Muitas vezes eles realmente são pequenos. E aí, não sei, o que mais você queria saber? É bem interessante, por exemplo, essa mulher tinha uma senhora que não sabia ler e escrever. E ela logo no começo falou: Eu não sei ler e escrever. E a gente disse: Não, a gente te ajuda. Então a gente tem uma estratégia com elas que é assim: quando elas vão começar a falar do negócio, a gente fala assim: faça um inventário, né? Que é um inventário? Ah, é uma lista. O que que você vai pôr nessa lista? Tudo que você tem para o seu negócio. Então, se ela vende bolo, é um fogão, mesmo que seja o fogão da casa dela. Estrategicamente é interessante, porque a gente mostra que elas partem de algo, que elas já têm alguma coisa. Ninguém chega vazio, né? E essa senhora, ela voltou na aula seguinte feliz, porque ela tinha um brechó. Vocês sabem o que é um brechó? É, No, venda de roupas usadas. Ela vendia ok, roupas usadas, né? sí, E aí ela voltou feliz, porque ela falou: Eu tenho em estoque R$ 4.000. Né? Ela fez a conta. Ela não sabia ler, não sabia escrever, mas ela sí, sabia quanto valia. E aí claro. ela fez isso, e o próximo passo dela, ela mandou um vídeo para gente, tudo arrumado, tudo limpo, convidando as pessoas para irem no brechó comprar. Então, é tão variado, é quase como se cada pessoa fosse uma história mesmo, né? E o que a gente leva são fundamentos, né, de finanças com a economia associativa colocada junto. E as respostas são as mais variáveis. Eu estava olhando hoje, das pessoas inscritas, acho que 63% vão até o final. Bien. É um sucesso, sabe, para esse tipo de população. Agora, você vai me perguntar, todas elas aprendem a fazer o balanço ou aprendem a fazer um plano de negócios? Não, lógico que não. Mas elas aprendem alguma coisa, né? E claro que a gente, a cada turma que passa, a gente vai introduzindo estratégias novas, e novos modos de explicar e de mantê-las conosco. Ujú. ¿Cómo elegiste el nombre? Porque el nombre del programa se llama Conta Bem, É, pero em português a gente pronuncia conte bem. Conchi Bem. Conte Y bem, é. y eso tiene como dos significados: contar É, de números, pero también isso. de contar una historia. Contar uma história, né? Contar da contabilidade. Claro. E isso também, quando o programa começou, que eu consultei aquele amigo lá atrás, né? Nós estávamos fazendo parte de um grupo, que estava fazendo uma aula, online do MIT. Talvez vocês tenham conhecido, pessoas que têm interesse na economia, se chamava Just Money. Foi em 2016, com como ele chama? Aquele da teoria U, o, Ujú. peraí, Solo dinero, just money. é isso. Nossa, agora o nome dele, Otto Scharman, vocês devem Ujú. conhecer, um curso promovido por ele. E na época tinha vários colegas e tinha uma médica. Quando eu fui no projeto, eles falaram assim: pode fazer, a gente quer que você faça, mas primeiro faz para os nossos funcionários, para a gente conhecer vocês. Eu falei: tá bom, quantos são? Eram 96. Eu quase caí para trás, porque eu falei: nossa, como é que eu vou dar aula para 96 pessoas? Aí eu falei: bom, eu pedi. A coisa está vindo, eu não vou recuar, né? Eu falei, ok, vamos em frente. E eu tinha uns colegas que quiseram ir comigo, e tinha essa médica, médica antroposófica. Ela não entendia nada de finanças e nem queria entender. Mas ela falou assim: eu já sei o que eu vou fazer, eu vou contar uma história no final. E ela foi selecionando contos de fadas, relacionados com a questão do dinheiro, com a questão do ganho, com a questão do ouro, né? Então, algumas pessoas do programa se vinculam à história, e é tudo. E aos poucos que elas vão querendo entrar em outras coisas. Então,
a marca, vamos dizer, registrada do programa é contar uma história ao final. Uma história, um conto de fadas. Então, além de tudo, a gente ainda conta a história. Ujú. Lucía, en qué lugar haces los cursos? ¿Tienen es un lugar que les da el gobierno, esta ONG? Não, é uma ¿Cómo, cómo, ONG, cómo es el é, lugar donde trabajan? é muito bonito o espaço, porque é um lugar, é uma área de mananciais. Vocês sabem o que que é área de mananciais? É onde brota a água. É Sí. perto, fica entre as duas Agua de grandes manantiales. represas. Sí. É, São Paulo tem três grandes represas, uma no norte e duas no sul. E esse projeto fica ao sul, entre as duas represas. Então, é um Ujú. lugar que é proibido construir. E, Ah, evidentemente, está lotado de construções que eram clandestinas, que ainda são clandestinas, mas que existem. E esse projeto onde a gente trabalha é um projeto social que nasceu para ser um exemplo de como que a gente pode coabitar sem muros, com saúde, com educação, com noções de meio ambiente. Mas eles nunca conseguiram autorização legal para funcionar e para fazer a construção. Resultado, há uns 6 anos atrás, talvez um pouco mais, houve uma invasão. E aí construíram de qualquer jeito, destruíram as árvores e construíram de qualquer forma. E o espaço do projeto ficou menor, mas o projeto continua existindo. É nesse local que a gente dá aula. É um espaço ujú. grande que atende crianças e jovens no contraturno escolar. Bien. Bueno, podemos empezar a abrir el espacio también para alguna pregunta, a Lucía, algún comentario sobre lo que está contando de su actividad en Brasil. No sé si alguien puede levantar la mano o abrir el micrófono directamente. Hay, Alejandro, oh, Sí, desculpa. no, Fale, no. fale, quem vai falar? Hay una pregunta en el chat. no la vi. Sí. Dice Marta Falcucci, en Argentina, hace tiempo que tenemos proyectos similares a través de distintas políticas del Banco Mundial, pero se acaban introspectivamente, por lo que atentan contra la expectativa de continuidad. ¿Cómo se puede asegurar un tiempo adecuado? La pregunta, Lucía, tiene que ver con cómo puede garantizarse que estos programas tengan apoyo en el tiempo. ¿Y podés contarnos un poco cuál es la situación tuya en Brasil en relación al apoyo que tenés para hacer este É, proyecto? então, Marta, né? Obrigada pela pergunta. Às vezes, eu acho, eu sinto que a gente descobriu uma forma de chegar no coração dessas mulheres. E para mim, isso tem a ver com a equipe. Eu dou aula, eu tenho uma outra colega que também é antropósofa, e essa minha colega ela usa aquela metodologia dos 7 passos do aprendizado do adulto. Eu não sei se vocês conhecem Ujú. do Conrad von Rotem. Hoje eu estava olhando metodologia. Então vamos as duas, né? Uma com o conteúdo da conferência econômica, com o conteúdo eu, né? Com finanças, 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 números, porque eu acredito que se a gente olha para os números, se a gente olha adequadamente para os números, é como se a gente estivesse se olhando num espelho, como se as finanças servissem de espelho para nossa alma. Aquilo que eu faço se reflete na minha contabilidade. Ujú.
No entanto, e aí precisa de já uma certa vontade, né, para fazer isso. A minha colega, a Raquel, ela se chama Raquel, ela, ela leva aquela metodologia que todos nós conhecemos. Vamos sentar em círculo, vamos falar do dia de ontem, vamos falar da aula anterior. Agora cada um, quer dizer, a gente leva junto com o conteúdo de finanças esse respeito pela fala de cada uma e a possibilidade que cada uma se manifeste. E eu tenho certeza que elas percebem a nossa intenção. Na segunda, terceira aula, elas sabem que a gente está ali para elas, por elas, e que nós temos um conteúdo importante, valioso para entregar. Não é assim de imediato, né? Porque a gente, durante o programa com elas, também, claro, a gente chega com uma mala pronta, cheia de coisa, né? A gente pede um projeto. Elas acordam para o projeto quase que no final do curso. E aí correm. Agora, a questão do apoio, né? Nós somos apoiados por uma fundação privada, uma fundação alemã, de uma empresa alemã, e nós não temos certeza de continuidade o ano que vem. Se vai No tienen acontecer ou certeza. não vai. Não, não, porque Ok. esse senhor que começou o projeto conosco, ele, ele foi apoiar, já estamos 4 anos, né? Há um ano atrás ele falou, vocês têm mais 2 anos, mas aí ele faleceu, ele morreu. E aí agora o pessoal da fundação está fazendo muitas perguntas, o que é bom, porque a gente se mexe para responder, lógico, né? A gente tem relatório, a gente tem tudo isso, mas não temos certeza, porque a prioridade pode mudar. Então, eu gostaria muito de conhecer alguém do Banco Mundial que quisesse nos ouvir e que a gente pudesse formar pessoas, assim como o Alejandro. O Alejandro tem um projeto maravilhoso na Argentina que forma jovens, né? Poderia ser Ujú. multiplicado por 1.000, né? Por que que não é ainda, né? Ou quais são as condições? Eu estou sempre disposta a conversar sobre isso, mas como, Sí. né? Qual é a Con Lucía siempre hablamos, somos colegas del Economic Conference y bueno, acá en la Argentina también trabajamos en un programa que se llama Fondo de Juventud y Comercio, que es alfabetización financiera para jóvenes y bueno, nos hemos encontrado en muchos eventos con Lucía y siempre compartimos miradas, ¿no? De lo que sucede en Brasil, lo que sucede acá en la Argentina. Lucía, allá, además de la alfabetización financiera que le ofrecías en los cursos a las mujeres, ¿alguna vez ellas tuvieron acceso a un capital para, para poder llevar adelante sus proyectos? Sim, é bem pequeno, mas sim. É preciso dizer, e que bom que você fez essa pergunta, e agradecer a cada um dos colegas da Conferência Econômica por tantas ideias maravilhosas, porque esse curso que a gente faz aqui, nessa, nesse tamanho que a gente faz, ele tem um pouquinho de cada um desses colegas. E eu lembro que num dos encontros, uma pessoa da Suíça, vejam só, estava contando como seria bonito e interessante e importante, e todos nós eu acho que acreditamos nisso, né? Que o capital esteja disponível para quem tenha ideias, não é verdade? A gente Sí, conectar hoje em dia, competencia a con ideia, capital. Sí, exatamente, eu tenho uma ideia, eu quero fazer algo. Quando eu quero fazer algo, nunca é para mim. Sempre é para os outros, sempre é para o mundo. Então, eu preciso fazer, né? Eu quero levar, que velha história, né? A minha capacidade para o mundo. E essa colega trouxe uma ideia de ter um fundo de capital na Suíça, veja bem, né? Onde o jovem recebesse 10.000 alguma coisa, e quando o seu negócio estivesse funcionando, esse 10.000 pudesse ser repassado como um capital que circulasse. E aí esse senhor, o Rudolf, quando a gente estava terminando de desenhar o programa,
Eu perguntei para ele, eu falei, Rudolf, se a gente tivesse um capital, né? Não sei o quê. E ele tinha ido num outro lugar lá que ele viu isso e achou bacana. Tá bom, então a gente tem 4.000 reais. Cuatro mil É, reales en é, dólares. dá menos que ¿Cuánto? 500, né? Ok. Sei lá. Pouco, é pouco, é pouco, Bueno, mas tem o mérito de existir, sí, né? Porque tiene mérito de isso, existir. Sí. exato, isso também serve como um incentivo para as mulheres que estão ao final perceberem que alguém acredita Claro. nelas. E veja, nós vamos terminar a turma 13 semana que vem. A gente Ujú. fala do capital semente desde a primeira aula. Aula passada perguntaram, mas tem que devolver? É empréstimo? Quer dizer, elas demoram para. São ideias que a gente leva que ainda não estão, que demora. Então, e aí como é que a gente faz? A gente pede um projeto, avalia o projeto, mas a gente até já ofereceu o capital semente, que a gente chama de, para a pessoa que precisava fazer o óculos, né? Aí fizemos uma reunião. Óculos é capital semente? Bom, é, né? Se a pessoa precisa do óculos para trabalhar, é. Então, Sí, os nossos critérios são bem flexíveis. sí. ¿Cómo, cómo explicarías cuando las mujeres presentan los proyectos, qué, qué partes tiene un proyecto? Si podés explicarlo brevemente, ¿cómo es un Posso. proyecto? ¿Qué partes tiene? A gente não está muito satisfeito porque a gente acha que é um pouco difícil, mas assim, ele tem, a gente chama assim, tem a parte qualitativa e a parte quantitativa. Então, a parte qualitativa é o que, por quê, para quem, como, né? Por que que eu quero vender bolo? Para quem que eu vou vender? Eu tenho uma ideia, quem vai comprar? Eu vou trabalhar com outras pessoas. Normalmente elas preenchem uma folha com isso, à mão. É raro, uma ou outra tem computador. E a outra parte, e que é muito exigente, e é exigente para explicar, e é para elas exigente, mas elas fazem. Às vezes, assim, alguém ajuda, tal. Nós também damos mentoria. É um plano, um orçamento, um pressuposto, de 6 meses, Ok, onde elas colocam a projeção daquilo que vai entrar, aquilo que vai sair e qual é a diferença. E isso ok, custa muito, né? Porque quanto vai entrar, quanto vai sair. Normalmente elas esquecem de colocar a própria retirada, esquecem de colocar a despesa com gás, com eletricidade, e a gente vai lembrando, porque o que que a gente percebe na periferia também? Bom, você perguntou do projeto. O projeto é esse. O projeto ele é levado para a última aula. E aí elas têm que dizer se elas querem ou não capital semente. Não é a gente bien. que quer e quanto quer e para quê. Ujú. É isso, o Hay una, projeto é esse. gracias, Lucía. Hay una pregunta de José Antonio, que está en el chat, y dice, Lucía, buenas noches. ¿Qué ves que traen los jóvenes de nuevo al mundo y en este momento histórico? ¿Qué traen los jóvenes de nuevo a este mundo y en este momento particular? Cadê o José Antônio? Ele tá com. Ah, tá ali. Vi Sí. você. Eu gostaria de poder, de saber responder. Eu. Bueno, pero en tu experiencia seguro que podés decir algo. Primeiro que assim, hoje o programa é para mulheres que têm mais de 21 anos. Então não são tão jovens, mas assim, do que eu vejo ao meu redor, eu vejo muito medo, sabe? Assim, desculpa eu falar isso que eu vejo. Eu vejo medo, Miedo, sí. medo, mas eu vejo também, eu conheço muitas jovens mulheres que não são do programa, que querem fazer algo para a humanidade, que querem trazer algo de bom e de importante. Então, eu também vejo isso. Eu não sei, o que é novo, eu não saberia te dizer.
Creo Não que la sei, você vê, pregunta, o que você vê, José Antônio, creo que la que os pregunta, jovens. Aham. creo que la pregunta de José tiene que ver con la nueva generación, las generaciones más jóvenes, qué valores traen que no están en el mundo, que Hum. ellos lo traen, que no estaban antes. Creo que se relaciona con eso. Então, eu vejo assim, os jovens querendo consumir muito pouco, consumo mínimo, os jovens mais conscientes, né? Ujú, Ah, outro dia, eu tenho um neto, ele tem 3 anos. Ele nem sabe falar direito, né? Fala errado ainda, não fala. Aí a gente foi lavar a mão, ele falou assim para mim: a água do mundo está acabando. O quê? Ele tem 3 anos. Eu não sei, alguém na escola falou para ele, a professora, né? Então, assim, os jovens, eles têm uma percepção muito grande que o mundo está pegando fogo. ujú, Isso, para mim, é claro. Eu tenho um outro neto que, quando ele tinha 8 anos, do nada, ele decidiu que não queria comer carne. Só que era tão bonitinho, porque aí ele brincava de ter uma hamburgueria. E a hamburgueria dele vendia hambúrguer vegetariano e hambúrguer com carne. A gente via que ele estava dividido, completamente dividido. E ele ficou bastante tempo com isso. Depois, um dia a gente estava andando, ele falou assim: Sabe, vovó, eu vou ter uma hacienda, uma fazenda com gado, mas eu só vou comer aqueles que morrerem de morte natural. Então ele estava buscando dentro dele alguma solução para algo. E todo mundo ficou quieto, ninguém falou nada, né? E agora passou um pouco. Eu não sei se eu estou te respondendo. E assim, eu gostaria até de ouvir as pessoas aqui. O que que os jovens, o que que a juventude está trazendo para que a gente possa apoiar essa juventude, né? Eu penso assim, o meu apoio seria possibilitar que eles tenham capital para eles fazerem o que eles quiserem. E eu vejo muito medo. Eu vejo jovens de alta renda aplicando no mercado financeiro, aplicando em bitcoins, com medo do futuro. Eu vejo muito isso ujú. também. Gracias, Lucía. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacerle alguna otra pregunta, Lucía? Fala, Jorge. Sí, Sí, Quiero preguntarle a Lucía, buenas tardes. ¿qué tal, Jorge? Eh, si, si las mujeres tienen más predisposición a la cooperación, a la asociatividad, que tiene eh, cierta atención para acompañamiento más fácil. Então, ah, a gente fala, né, da economia associativa, não é verdade? Isso é grego, né? Mas aos poucos, e depende da turma, tem uma primeira que leva bolo no intervalo, traz uma coisa para comer para todas. E isso vai acontecendo. Recentemente, uma das colegas abriu um espaço de venda em Pinheiros. Pinheiros é um bairro nobre, chique de São Paulo. E tinha esse espaço que a gente poderia ocupar para vender. Olha, isso não faz parte do trabalho, né? Mas eu fiquei lá no WhatsApp. Oh, quem quer ir? Quem quer ir? Nada. Aí uma delas falou assim: Ah, eu gostaria de ir, mas eu só tenho 2 panos de prato. Você sabe o que é pano de prato? Torchon. No, É para enxugar a louça.
Hum, isso, uma coisa assim para Sí, enxugar prato, né? ok, Ah, sí. ok. É isso. Ok. Tenho dois. Dois é pouco. Aí alguém falou assim: ah, mas deixa com a gente que a gente leva. E nós conseguimos juntas atravessar a cidade, 12 mulheres, cada uma levando um pouquinho para ir para um bairro chique para vender. Então, esse é o objetivo, sabe, Jorge? Que as pessoas possam perceber que nós somos interdependentes e que a gente pode se ajudar. Então, aos poucos acontece, pouco, mas acontece. Jorge, Lucía, Jorge preguntaba si las mujeres tienen, si es más fácil para las mujeres la cooperación, la asociación en relación a los hombres, si hay alguna diferencia, Ah, não sei como algo dizer, natural. porque eu não sou homem, mas quando a gente começou o curso, eu me senti nesse meio de mulheres que eu nunca tinha experimentado e tem uma certa cumplicidade, algo que parece ser compreendido apenas pelas mulheres. E, e eu uso isso muito na aula, porque eu falo assim: ah, finanças é difícil? Não é mais difícil do que ter filho, cuidar da casa, trabalhar fora, Claro. atender o marido, tudo ao mesmo tempo. Aí elas morrem de rir e gostam, né? Então, e eu também falo, quando eu posso, e acho que é verdade, que venderam para gente que as mulheres são rivais, mas não é verdade isso. Não é verdade. Se a gente puder ajudar, se a gente puder abraçar, cuidar, ajudar, mas eu acho que o homem também tem isso. Não, eu não sei. Eu sinto que os homens também estão buscando, assim como os jovens, os homens também estão buscando o lugar deles no mundo. Estamos todos, né? Eu não sei dizer. Eu respondi sua pergunta? Sí, Eh, gracias, Lucía. ¿Hay alguien más quiere preguntar? Dani. sí, Lucía, cuando tú llegas a la instancia donde el proyecto de un emprendedor está listo para empezar a desarrollarse, ¿cuál es la alternativa de capitalización a ese proyecto que tú muestras? ¿Consideras, por ejemplo, la banca, sea, digamos, una banca ética, tríodos o alguna, o promueves más la inversión de personas como capitalistas a esse proyecto? Então, eu diria assim, né? O nosso projeto, ele vai tão no lugar onde as pessoas precisam tanto de tudo, que o que aconteceu, o que eu vi acontecer, é que agora essas mulheres elas têm coragem de se dirigir ao Sebrae. O Sebrae é uma organização, eu acho que ela é mista, do governo e privada aqui no Brasil, que Mixto. atende Sí. pequenas empresas, Ujú. micro e pequenas empresas. E o Sebrae se interessou muito pelo Conte Bem, porque a gente consegue justamente essa taxa de adesão que eles querem, mas eles não conseguem, porque eles chegam com computador, palavras difíceis, margem, eles falam de coisas que são muito difíceis ainda, mas a gente consegue trazer coragem para elas e algumas das nossas alunas já estão participando de feiras do Sebrae. E o Sebrae falou conosco de organizar um curso para as mulheres lá do Grajaú. Essas mulheres, as nossas mulheres, com o nosso apoio. Mas para as mulheres, a gente termina pelas mulheres certificadas pelo Conte Bem, entendeu? A gente está num nível muito baixo. O que eu falo para elas é assim:
tem aqui o Capital Semente. Se vocês precisarem de mais, venham falar comigo, que se vocês tiverem um bom projeto, eu vou atrás do capital. Até agora uma chegou, porque ela precisava de um freezer, e aí eu pedi uma coisa para ela, ela não me ligou mais. Então, assim, na verdade, precisaria de ter outro projeto que pegasse as nossas mulheres e levassem a um outro nível. Então, assim, de cabeça, eu tenho os números aqui, mas assim, tem umas quatro ou cinco que são empreendedoras mesmo, que vão atrás e que estão conseguindo, né? Teve uma que abriu um estabelecimento bem em frente ao projeto. Ela abriu uma, como se fala, uma lanchonete, lanchonete na lancheria, não sei, um lugar Eh, de comer, Bueno, né? comida, É, sí. restaurante. ela faz hot dog. Hot dog, claro, comida rápida. Mm. Uhum. Alejandro, eu não sei como é que está o tempo. Você acha que vale a pena ver fotos, imagens ou é bobagem? Deixa para lá. Sí, sí, podemos. Dani, creo que vos le podés habilitar la Sí, pantalla. sí. Ahora te vamos a habilitar, así podés mostrar las fotos. Tá? Na verdade, Ahí está. é uma apresentação que tem fotos, porque foto só eu não ia conseguir. Deixa Bárbaro. eu ver aqui. Que está meio improvisado, né? Sí, Aqui, olha. Aqui é o lugar onde a gente ensina esse. Olha que bonito que é lá dentro. sí. A gente dá aula quando a gente atravessa. ah, Bom, começa aqui, eu tenho esse histórico. Desculpa, eu estou indo rápido, peraí. Então, tem essa foto, foi bem no começo. Aqui são os jovens, né? Ujú. Os jovens novamente. Tá dando para ver? Ahí tenemos las cuentas T. Isso, aqui embaixo, né? As contas T, o balanço. E com os jovens a gente fez também tipos bem diferentes. Todos juntos, uma empresa só. Quem quisesse a sua empresa, ou vários grupos. E eles criaram uma empresa, foi bastante interessante. Aqui eles estão fabricando dinheiro, aqui já é com as mulheres, né? Aqui foi durante a pandemia, então todo mundo usava máscara. Nós tivemos uma ideia de, ao final do curso, a gente chamou de Laboratório de Economia Associativa. Então, a última Ujú. aula é uma aula para elas venderem. Então, de novo, elas têm que fazer um pressuposto do que elas vão vender. Às vezes, elas vão vender algo que é diferente do negócio, porque elas têm quatro, cinco negócios, às vezes, fazem tudo. Aí eu e a minha colega outro dia, a gente disse assim, ai, mas que coisa, né? Tem que ter foco, tem que ser um negócio só. E aí um dia a gente estava no carro indo para lá, assim, mas nós duas, a gente também faz mil coisas. É normal, né? Fazer muitas coisas. Sí. Aí a gente parou de achar que tem que ter uma coisa só. Pode ter muitas coisas se quiser. Então a gente faz o laboratório que elas vendem. Peraí, aqui é aqui. Aqui é o número das pessoas, o número do capital semente. Aqui os logos que a gente procurou, sempre com a conta T no meio, tá vendo? E esse é o atual, esse aqui em branco. Ah, Aí, isso aqui foram tentativas de outros logos, e esse agora é o que Ujú. escolheram, foi escolhido. Opa, peraí. Eu acho que acabou. Engraçado, porque. Acabou, é isso. Eu achei que tinha mais foto, gente, desculpa. Porque essa foi a última apresentação que eu fiz e deixa eu parar aqui de stop.
Desculpa, eu achei que tinha muito mais Muy foto bueno. aí, mas não tem. Aham. Muchas gracias, Lucía, por las fotos igual. Não, eu agradeço a vocês Porque por me escutarem. É, é muito intenso para mim esse curso, sabe? Ele está sempre em transformação dentro de mim. Ele está sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando. tenemos una pregunta acá de Marta en el chat que dice, ¿cómo son seleccionadas las personas que evalúan en Sebrae? No sé qué es Sebrae, pero... É La, aquele que eu falei, o Sebrae. Se escreve Ah, assim, ok. ó. ¿Cómo son seleccionadas las personas? Ah, todas que terminaram o curso. Ok, Todas. Quem foi até o final e foi certificado pode fazer o curso do Sebrae. ok. ¿Cuántas horas totales tiene un curso? 36 de aula, Sí. mais horas de mentoria, por WhatsApp com o Ujú, colega Flávio. E nós criamos também encontros não obrigatórios sobre temas específicos: endividamento, cartão de crédito, maquininha para venda. Endividamento eu já falei, né? Endividamento vai todo mundo. O que mais? Vendas. Elas escolhem o tema e é uma hora, é no Meet, porque o Meet todo mundo tem celular, né? Todo mundo usa, todo ujú. mundo tem o Google. E é um bate-papo, assim como nós fazemos, elas adoram, adoram, porque são perguntas práticas, né? Não é. Sí. Lucía, ¿cómo es la, el estado de dentro de la economía formal? Las personas, estas mujeres jóvenes que empiezan los proyectos, ¿están insertas en la economía formal? Esto quiere decir, por ejemplo, ¿tienen una cuenta en un banco o en una billetera virtual? ¿Tienen acceso, eh, están inscriptas? ¿O cómo es el nivel de formalidad de sus ah, proyectos a maioria é informal, a informales? grande maioria informal. Nós temos Ujú, uma contadora que foi dar uma palestra, que se ofereceu, se elas precisarem, um ano gratuito de contador. Grande problema é que a maioria dessas mulheres são apoiadas pelo governo nos programas sociais que tem no Brasil. Tem o não sei o que família. Eu esqueci o nome agora, porque entra governo, sai governo, muda o nome. É a mesma coisa, mas eles mudam o nome do programa. Bolsa Família, Bolsa Família. Então, elas ujú. recebem recurso do Bolsa Família. Se elas se formalizarem, elas perdem essa, esse apoio. Então, elas não querem se Claro, formalizar. claro, claro. No, Então, no hay un momento de transición, no está ainda acompañada de não, transición. ainda não chegaram a um valor suficiente grande para poder fazer Claro. uma avaliação. Sí, sí. acá- Acá hay una pregunta, Lucía, de Vanessa. Dice, buenas tardes y muchas gracias por la charla. Y una consulta. De las mujeres que hicieron el curso y emprendieron, ¿se hace un seguimiento en la actualidad? Então, isso também, o ¿Se sabe programa si não. con- Oh, desculpa, termina. La pregunta de ella era si hay un seguimiento y se sabe, después que terminan el curso, se sabe que si siguen con su proyecto, cómo les fue. ¿Hay un seguimiento después que terminan el curso? Então, ele não existe, mas não é formal. Ok, Eu gostaria muito de ter pessoas, da área das ciências sociais que pudessem me ajudar a seguimos. fazer esse acompanhamento. Eu Ujú, digo para as mulheres que é um curso que acaba, mas não termina, então a gente fica conectada pelo celular
E sempre que tem o laboratório, a gente convida todas para virem. E a gente tem 11, 10 que aparecem de vez em quando. E se elas continuam com o negócio, eu não saberia te dizer quantas agora. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Y cómo son tus próximos pasos, Lucía? Contaste que no sabes si vas a poder seguir el año que viene. É, com este programa, do jeito que tá, não sei. No sabes. E eu estou bem tranquila, sabe? Se eles falarem que não vão apoiar, ok, né? Ele foi tão rico até agora, e eu estou conversando com uma pessoa para levar algum conteúdo em pessoas de uma fazenda. É uma fazenda que Una tem vinte e granja. quatro Sí, funcionários, e lá, eu não sei quem fez a pergunta da colaboração entre as mulheres. Nessa fazenda, é uma sí, fazenda orgânica, eles nem são antropósofos, é só orgânica. Ah, sí. parece que tem muita rivalidade, muita fofoca, como se diz fofoca? Gossip, Eh, muita charla, sí, sí. né? E eles queriam fazer algum trabalho social na fazenda com os funcionários. Então, pode ser que surjam outras oportunidades, né, de levar para outras pessoas, por que não? Ujú. A gente faz também com a Camila, que é uma colega, um trabalho Sí, com as escolas Waldorf. Estamos começando a elaborar um curso para professores da rede Waldorf sobre para eles profesores, poderem ¿de qué, para qué edades? então, para professores, Sí, para que os professores possam ensinar os seus alunos ok. Pero a finanças. los jóvenes, ¿a qué edad Ainda não, reciben não. educación? ¿No? Até o nono ano. Perdón, no entendí. Para professores, Sí. ¿Y estos son profesores de economía que van a enseñar en las escuelas são professores de sala. de sala? Ok. É, Maestros de grado. Ah, isso. Ok. ¿Y sabes a qué edad empiezan a enseñar economía en las escuelas? Então, a gente, todo mundo aqui no Brasil, não sei na Argentina, fala de ensino de finanças. E isso me Sí. preocupa demais, porque ensina a guardar, a fazer economia e quanto que vai dar de juros, né? E se você ensina isso para uma criança, ou mesmo para um jovem, sem trazer para eles a noção da contabilidade, né? Que tudo Ujú, tem uma contrapartida, ou a noção da economia associativa, a beleza de fazer algo com as mãos, né? A natureza, a geografia, a história, você vai estar despertando os instintos egoístas. Então, eu fico muito, muito preocupada com esse tipo de propósito. E os bancos, a gente chama os roxinhos, né? Que você abre tudo virtualmente, tem contas para crianças, e ensina a claro. criança a depositar o dinheiro e o que, que é isso, né? Ahn, enfim, então você perguntou que idade, esse curso é para professores, para que eles possam ensinar a economia a partir de, né, olhar quantas ovelhas tem no pasto e o que que a gente faz com as ovelhas. Ah, a ovelha, ela fornece a lã para a gente se vestir. Mais Ujú, tarde, ele vai fazer a conta. Quantos novelos de lã
para fazer um tricô, ou quanta área de pasto para caber tantas ovelhas, e mais tarde ainda ele vai contabilizar isso, né? claro. Então, assim, é um caminho, não é aprender a colocar dinheiro, porque um macaco pode fazer isso, uma máquina pode fazer isso, a gente sabe, né? Tá Sí, subindo. Ah, então tá bom. Tá subindo a ação. Todo mundo coloca dinheiro. Não precisa de uma pessoa para fazer isso. As máquinas podem fazer, né? Aplicar no mercado financeiro. sí. Bueno, queda. Marta hace una pregunta más. Dice si en Brasil también depende mucho de las políticas gubernamentales. Então, tudo, né, depende. E nosso programa não depende. E eu vejo, nós teríamos muito que ensinar para o governo como fazer um programa como esse, modéstia à parte. Ujú. Mas existem coisas boas também, né, que são feitas, claro. É, a gente não pode dizer que as pessoas têm más intenções, não é verdade? Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Si no, podemos ir cerrando. Y me gustaría, Lucía, dejarte a vos el espacio de cierre. Y, y bueno, si nos querés contar algo, Quero. si... Sí, É bom, primeiro agradecer demais todos que ficaram até agora. Eu não sei se foi interessante, se não foi, se foi legal, não foi, se eu sí, respondi claro. adequadamente, não tenho a menor ideia. Ah, mas eu fico à disposição de vocês todos, se alguém quiser fazer perguntas depois, quiser montar um outro programa da Argentina, mas a Argentina já tem gente fazendo isso, enfim, ah, a gente fica à disposição. Esses dias, eu falei do Otto Scharmann, né, que inspirou a gente naquele programa, e ele esteve aqui no Brasil para o G20. Não sei se vocês estão acompanhando o encontro da No, ¿podés, cúpula do G20. podés É, repetir não el nombre te- de la persona? Otto Scharmann. Eu não sei Ok, eu não sei escrever o nome dele. Ele é alemão ou suíço, acho ok. que ele é suíço. E aí ele fez uma apresentação e ele pôs uma frase que é assim: quando um sistema está muito longe do seu equilíbrio, pequenas ilhas de coerência no mar de caos têm a capacidade de levantar o sistema inteiro para uma ordem mais elevada. Olha que bonito. Sí, Então, não tem importância. Quando eu penso assim, meu programa lá com 20 mulheres a cada vez, né? 36 horas, vocês aí na Argentina, outras pessoas fazendo coisas no mundo, eu tenho certeza que a gente junto tem a capacidade de, uma hora isso vai. A gente não pode esmorecer. É isso que eu queria dizer, da gente ter coragem e continuar, continuar, continuar. E juntos, e fazer essas trocas. Muito obrigada por ter me escutado. Eu tenho certeza que isso vai trazer uma força enorme para o programa que a gente está, para aquilo que, para nosso objetivo, né? sí. Muchísimas gracias, Lucía, y muchas gracias por compartir este espacio y muchas gracias por tu trabajo, tu compromiso y tu entusiasmo. Siempre te veo tan entusiasmada. Y bueno, esperamos poder seguir con estos encuentros entre Argentina y Brasil y por qué no alguna vez tenerte acá, en la Argentina también, en algún evento.
Sim, acho que você precisa ser entrevistado. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Muchas Lucía. gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Matias, Bueno, y como dijo Lucía, cualquier pregunta que le quieran hacer, pueden escribir al mail del Espacio Económico y le podemos transferir las preguntas a Lucía y las respuestas también. Así que bueno, é, muchas gracias. Gracias, Daniel, ¿no? por participar de este encuentro también. obrigada, Y Daniel, obrigada pelo espaço, viu? Gracias a vos. Gracias. bueno, muchas gracias y nos vemos el mes que viene en el próximo Zoom. Avisa Bien. a Gracias. gente para eu mandar para as pessoas aqui no Brasil, tá? Perfecto. Sí, sí. Ok. Saludos para todos. Bye. Gracias. Buenas noches. Obrigada. Obrigado.